meus amigos não sabiam. Então, assim, eu tive a sorte de estar com pessoas que tinham consciência de como acolher, né? Sim. E depois eu tive que esconder um pouco, eu tava na casa dos meus pais, então quando eu mantive, né, a paz e tudo, tá escutando essa voz interna. Por isso que eu sempre peço muito, muito cuidado, Sim. né? A gente tem que conhecer, estudar tudo que a gente vai estar entrando, né? É tipo entrar num reino, né? Você Sim. tem que saber na casa de quem você está Claro. entrando. Para você entrar com tranquilidade, paz e serenidade, que é assim que você consegue construir alguma coisa. Sim, Então, sim. esse momento foi muito importante. E aí seguiu, após esse momento, não lembro se eu consagrei mais vezes, mas após esse momento eu tive uma experiência com LSD. E aí foi muito importante Isso também nesse momento. na rave. Foi Foi, com os amigos. foi um festival, Festival. isso. Ah, se chama um espaço, se chama Macuca. E é Hum. um espaço muito conhecido lá na minha cidade por festivais alternativos, né? Sou de Pernambuco e a gente tem muita música cultural. A gente é Sim, muito sim. arraigado na nossa cultura. Sim. Então eu fui pra lá no festival e tive a minha primeira experiência com LSD, que foi incrível. Assim, eu com o cabelo que eu tenho, meus amigos diziam que aparecia um microfone pulando, assim, sabe? Tipo, olha, a Pietra tá ali, agora tá ali. E eu sentia realmente uma euforia muito grande de existir mesmo, né? Sentia muito, e essa imagem é muito clara, que portinhas iam se abrindo. Era como que tava escuro e portas se abriam, sabe? Na minha mente. E aí poder ter um espaço aberto, poder estar na natureza, né? Era um festival, não era um... Então eu podia estar na natureza, eu podia estar dançando, eu podia estar... Também estava com pessoas que estavam ali me acolhendo, né? Segura. E ainda não na minha ignorância, mas inocência, sabe? Gosto muito desse processo da inocência de conhecer algo, porque você não está perguntando, conhecendo. Chega na pessoa perguntando nome, idade, CPF, quantas pessoas a pessoa já traumatizou, né? Você chega para conhecer, então você chega na humildade mesmo. E aí, nesse processo de inocência, me diverti bastante. E era como que vários traumas que eu tinha, essas portinhas significavam essas escuridões e prisões que eu me mantia para segurar ali dentro daquilo. E aí, isso foi uma experiência muito importante, né? E aí, a sequência foi quando eu consagrei a primeira vez a ayahuasca. E aí, essa primeira consagração... Peraí, voltando. Uhum. Você foi pra. Primeiro você usou maconha, né? Que é o Eu skunk, né? consagrei Aí depois o LSD num festival. Aí você isso, já foi pra ayahuasca, né? Em isso, outro momento da sua vida. Pra exato. ayahuasca não utilizou êxtase. Nessas balas, Não. nessas baladas aí, nessas festas, utiliza, né, o público lá. O êxtase, ele veio num processo muito mais adiante. Depois. Ah, tá. Eu acho que, vou até apontar isso que eu lembrei agora, Ah, mas tá. que eu acho importante. É, às vezes a gente conhece medicinas que nos traz muito euforia, estados de felicidade e tudo, e a É, gente quer retornar para esse estado e a gente pensa que é essa substância que está trazendo isso para gente, né? isso, é verdade. Mas eu sempre penso assim que a adicção ela vem a partir de não entender que essas substâncias são apenas sensibilizadoras para algo na gente. Uhum. Então a gente só fica adicto a algo ou alguém quando a gente pensa que nossa vida depende daquilo, quando a gente verdade depende. Eu só fui usar MD, por exemplo, depois que eu já tinha consagrado, eu já tinha um caminho feito, e MD aí ou bala aí? o MD, mas MD mesmo? êxtase e MD são a mesma coisa, só que o Ah, sim. êxtase é muito mais hoje Ah, em dia verdade. eles chamam de êxtase, mas o MD ele foi a Tem que ter base, alguma né? mistura ali, né? Isso, hoje em dia é muito menos puro, né? É o testezinho que eles fazem, não sei se você Aham. conhece, e eles fazem hoje em dia para o MD e tudo isso, é bem... A da Isso. polícia usa Nossa, esse eu de drift. conheci... Nossa, drift. Mas, enfim. E aí, isso é um ponto, né? Aham. E aí veio o processo da ayahuasca na minha vida, e a primeira vez que eu consagrei, sempre quando vem me perguntar, mas como é? Eu tenho medo e tal. Eu sempre retorno pra dizer que eu não senti nada. Primeira vez que eu consagrei, né? A Aí eu, ayahuasca você não sentiu nada? não, eu não senti nada. A Não entrou segunda, na força? não. Nem na segunda vez, nem na terceira. Não, nem segunda, terceira. Nada, não entrou. Nada. Mas por que será? Eu acredito que a medicina, ela fala muito baixinho. Ela só fala e ela só age dentro de você a partir do momento que você permite, sabe? E
Até hoje eu tenho me treinado e tenho feito trabalhos comigo mesmo, mas eu tomo uma quantidade mais elevada para entrar na força. Eu já me conheço. Elevado a quanto, mais ou menos? Depende se é um mel ou se é mais líquido. Mas a ayahuasca que você tomou, a primeira, ela era uma semi-mel, ela era mais líquida, Eu não tu sei. sabe? Não. É a primeira vez, passando tempo, né? Eu tinha 18 anos, né? Faz Aham. 10 anos. Porque a ayahuasca do Santo Daime, por exemplo, ela é líquida, né? Tanto é que é um copo desse cheio. A semi-mel, que a gente usa em ritual xamânico mesmo, ela é copinho pequenininho, porque ela é grossa, né? E é concentrada. Então, o daime, ele tem diferentes tipos de produção de ayahuasca. Então, você tem o mel, você tem o semi-mel, você Sim. tem, assim, para diferentes trabalhos, por exemplo, de concentração, eles utilizam um tipo, né? Dependendo da casa também, eles utilizam diferentes concentrações. Dependendo, assim, são muitos... É que são muitas egrégoras, São né? muitas Tem a egrégora que é mais egrégoras, né? xamânica, tem a egrégora que é mais daimista. Isso. Justamente, eu me formei, ó. Me fardei, não ganhei diploma. Me Hum. fardei, estou Você é fardada aprendendo. no Daime? Mas Ah, que faz um mês. interessante. Sério? Então ainda tô aprendendo, vou estar aprendendo o resto da minha vida, mas nesse aspecto, assim, eu tive numa casa que fazia feitio, a gente estava conversando sobre o que era, né, cada tipo, e sobre essa consagração, né? E aí pronto, é a segunda vez que eu consagrei. A primeira vez que eu consagrei, eu não senti nada, mas eu escutei de novo essa mesma vozinha que falou comigo da primeira vez, do fica tranquila que vai dar tudo certo. Após isso, eu saí de casa, né? Eu fui morar sozinha, muitas coisas aconteceram. Uhum. E aí, nessa vez com a ayahuasca, eu escutei uma vozinha do Sua Vida é Ayahuasca. Como? Por quê? Não sei. Não se explicou nada, mas no outro dia eu fui fazer um ensaio fotográfico que tornou um projeto chamado Elas em Elos, que se trata da reconexão das mulheres com a natureza. Elas sem egos? Elas em Elos. Elas em elos. Isso. Ah, É se reconectar à natureza, né? Como a gente precisa pisar no chão, se despir realmente na natureza para a gente sentir como é voltar essa semente. Voltar essa reconexão. Realmente, o ser humano, ele começou a adoecer quando ele perdeu a consciência acho que... legal. O ser humano ele começou a adoecer quando ele perdeu a consciência de que ele também é parte da natureza. Sim. Então, essa ideia desse projeto fotográfico veio após uma cerimônia. No outro dia, realmente, a gente foi para uma mata que era totalmente queimada. E essa irmã dançava dentro da mata e eu fazia essas fotos, né? E aí começou por aí esses processos. E aí depois de um tempo, realmente, aí continuou minhas viagens. Depois, quando eu tinha 22, isso foi com 18. Quando eu tinha 22, a consagração de ayahuasca com chipibos me mostrou um outro portal. E aí foi quando eu comecei a mochilar. Já tô mochilando há 5 anos. Você viu uma coisa que te disse pra você seguir esse caminho de ser mochileira dentro da força? Então, o que aconteceu? Ah, Dentro da força, com os chipibos, eu consagrei com eles numa viagem que eu fiz. os Chibibos? Com os chipibos. Com os Chibibos. É Isso. uma tribo? Os chipibos são uma comunidade indígena, né? Hum, Peruana, sim. certo? Eles são os médicos, né? Eles têm cantos ícaros, descem voz deles. Caramba. Se você for ver assim, os desenhos que eles fazem a partir de seus cantos. Então, eles cantam lendo através dos desenhos. É Legal. uma tecnologia ancestral, Caramba. entendeu? É lindo. E com os chipibos, o que aconteceu que eu encontrei eles numa cerimônia e, sem querer, tá? Fui viajar de Pernambuco para Fortaleza. E quando eu cheguei lá, que a gente se encontrou, eu consagrei com eles e uma força muito mais além veio e é como que eu ia dissipando até a eternidade, virar éter. E foi a primeira vez que eu realmente dissipei do corpo, depois de muito tempo, né? Como eu estava consagrando no senti. Depois disso, foi um ano. Um ano que a minha vida começou a se destruir, assim, tudo que era ilusão começou a sair da minha vida, mas sair de um jeito muito E forte. quais ilusões? Você pode dar alguns exemplos? Por exemplo, eu tava num relacionamento e esse relacionamento foi se desfazendo, como qualquer outro relacionamento. Como se seu apego. O apego que você tinha. Não, o apego que Não. eu tinha começou a aumentar, Ah, mas o relacionamento começou a se destruir, como virar pozinho mesmo. você viu isso na força? Não, após a força, Após. porque a coisa que você consagra, né, tudo que você vê ali você vive, você integra,
Mas a força, ela continua. 6 meses depois, ela continua agindo na sua vida. Sim. É uma escola, né? Então, você fica mais sensível ao que são os aprendizados da vida, é o que eu sinto. E aí começou a ficar muito mais claro várias realidades que estavam ali, que não faziam mais parte da minha vida e que precisavam ir embora. E uma dessas coisas foi esse relacionamento. 1 ano depois, eu reencontro o mesmo Shipibo. E eu tava muito triste. Eu senti uma dor emocional muito forte. E era como que eu tava apagada, entende? Eu tava mal. E aí ele olha pra mim e fala: Oi, Pedra Luz. Olá, Pedra Luz. E quando ele me fala assim, eu olho pra ele, mas como assim? Você lembra de mim? Baixinho, você lembra de mim? E como assim você tá dizendo que eu tenho luz, assim? Não tô bem. E aí, na cerimônia com ele, eu lembro que eu via muitas mandalas, muitas formas geométricas, isso 1 ano depois. Uhum. Muitas formas geométricas, e eu sentei na frente dele, eu fiz: Pachim, eu não tô sentindo nada, não tenho nada resolvido, a cerimônia tá acabando e eu não tô conseguindo acessar a resposta que eu vim buscar. E ele se levantou e foi embora. Aí eu pensei, é só mais uma pessoa que tá me ignorando, né? Eu tava num processo realmente muito carente e muito vazio.